Bem, meus amigos, estamos de volta agora neste segundo bloco deste programa que nós estávamos falando desde o programa passado da crise da morte. Eu estava falando exatamente como nós devemos nos comportar no velório. Eu falei primeiro das orações que nós devemos fazer junto ao cadáver. Eu falei do respeito e elevação de pensamento que nós devemos ter ali naquele velório. Não ficar contando piada, não ficar fazendo comentários descaridosos para com o que desencarnou, para evitar uma poluição mental dentro daquele ambiente. Essa poluição mental atrai espíritos inferiores. E nós não queremos espíritos inferiores em torno dos nossos amigos, é claro. Outra coisa que nós devemos fazer, e que é um pouco difícil, porque não depende muito de nós, depende muito mais dos parentes do desencarnante, é não ficar chamando aquela pessoa. Ô, fulano, não vai embora não. As viúvas falam muito isso, os filhos, né? Ô, meu pai, não vai não, fica conosco e tal. Isso é péssimo para o desencarnante. Porque imanta esse espírito ali perto do corpo. Imanta esse espírito junto à família. E esse espírito ele já está passando por uma perturbação espiritual que eu expliquei na semana passada, durante a crise da morte. E isso o torna mais perturbado ainda, porque ele não sabe, às vezes, que desencarnou. E se você fica chamando, ele te responde. Mas ele conversa com você e você não dá bola para ele. Você não corresponde. Ele fica totalmente perturbado. Então, deve ter calma, deve ter paciência. Entregar para Deus aquele corpo que está, aquela alma principalmente que está desencarnando ali. E o corpo é apenas uma vestimenta que nós trocamos a cada encarnação. Então, é interessante que nós tenhamos essa consciência de não ficar chamando a pessoa desencarnada. Existe um tipo de obsessão espírita que nós chamamos, que a maioria das obsessões é de desencarnado para encarnado. É um espírito obsediando uma pessoa encarnada. Mas existe 4 tipos de obsessão. E existe uma que é de encarnado para espírito. É exatamente essa. Que acontece muito com as viúvas. Ela não esquece do marido e imanta o marido ali junto da casa dela, junto dela. Gente, quando nós desencarnamos, nós precisamos fazer outras coisas. Nós temos obrigações. Nós temos que continuar aprendendo. Nós temos trabalho a fazer, assim na terra como no céu. Então não pode ficar chamando toda hora a pessoa, porque ela ouve o chamado. E às vezes ela vem, mas chega aqui não, é só para chorar. Ora, isso leva tristeza para o espírito. Outra recomendação que nós espíritas fazemos, aliás, essa recomendação foi uma mensagem que a Federação Espírita Brasileira recebeu, que perguntaram quanto tempo deve esperar para sepultar ou para cremar um cadáver. A resposta foi que deve-se esperar pelo menos 24 horas. Por quê? Para que o desenlace aconteça.
Porque às vezes você, principalmente a cremação, o que é cremação? É pôr fogo nessa roupa, nesse corpo. Mas às vezes o espírito ainda não desenlaçou totalmente. E demora essas 24 horas para que ele separe totalmente do corpo. E quando você crema, ele fica aflito, vendo o próprio corpo ser queimado. Então, é bom que se espere pelo menos 24 horas para o sepultamento e principalmente para as cremações. Portanto, outro detalhe que a gente pede é para que o velório seja num ambiente de conhecimento do próprio morto. O ideal é que o velório fosse na residência do morto, como antigamente se fazia. Porque ele já conhece aquele ambiente, ele sabe onde é que é o quarto dele, o quarto da mãe, o quarto dos filhos e tal, e ele não se sente tão perturbado. Mas hoje nós temos os velórios, onde se leva o cadáver. Ora, esse caso, aí fica difícil para intervir. Mas a espiritualidade sabe contornar isso. Mas é, portanto, importante fazer com que a pessoa possa ter um ambiente mais harmonioso para fazer o seu próprio desenlace. Como nós morremos bem? Seria o caso de se perguntar. 3 coisas. Primeiro, reconhecendo que morreu. E nós espíritas talvez temos vantagem sobre as outras religiões disso. Que nós espíritas nós falamos muito do desencarne. E nós sabemos quando desencarnamos. Outra coisa, ter consciência das próprias culpas. É importante. Quando nós estamos desencarnando, nós automaticamente fazemos um exame de consciência. Passa um filme na nossa cabeça, como os espíritos explicam. E nesse filme rapidíssimo, chama mapa acástico, esse filme a gente identifica os nossos erros, onde erramos. E nós devemos anotar esses erros para que na próxima encarnação nós possamos corrigi-los. Não se esqueçam do que Jesus disse na Bíblia. Pagarás até o último cetil. Então, não devemos esquecer disso. E o que é o mais importante para morrer bem? Praticar o bem. Praticar a caridade. Viver corretamente, com retidão, com honestidade e principalmente com amor, não somente pelas coisas, mas amor pelas pessoas, amor por todos aqueles que nos cercam, amor para o próximo. Gente, quando fala amor para o próximo, não é o próximo que está morando lá no Japão, não. É o próximo que está próximo de você. Primeiro, aqueles que estão morando junto com você na sua casa, os seus familiares. Esse é que é o seu próximo. Pode sim ajudar alguém de outro país? Pode e deve. Mas a sua obrigação, primeiro, é com aqueles que estão ali próximo de você. Então, fazer o bem, viver no bem, é uma cláusula importante para morrer bem, para desencarnar bem. Então, assim, nós estamos encerrando mais esse bloco e vamos passar para o outro bloco, onde nós vamos continuar com esse assunto e depois nós responderemos perguntas.
vamos chamar os nossos comerciais.